Aê! De fora é minha, hein? Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast De Fora é Minha. Muito obrigado a você que está aí nos acompanhando. Vá lá na nossa página, curta, compartilhe, ouça os nossos programas que já foram ao ar. Estamos agora também no iTunes. Você pode ir lá ouvir por lá também o De Fora é Minha. Eu sou o Rafael Miguel, vou conduzir aqui o nosso bate-papo. Ao meu lado, Thiago Costa, Rivelli Nunes e também Vitor Dias, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui reunido para falar de futebol, coisa que a gente mais gosta, que a maioria das pessoas que está nos ouvindo eu tenho certeza que gostam também. E hoje a gente vai falar de um tema que dá sabor ao futebol, né, Thiago? Um tema que quando aparece todo mundo gosta, não gosta contra o time dele, né? Mas quando aparece uma zebrinha aí o pessoal gosta, né? Vamos falar dessas surpresas do futebol, né? Da chamada zebra do futebol. E, Thiago, a gente pode começar falando um pouco de onde que vem, né? Por que, essas surpresas, aquele time que surpreende no futebol é chamado de zebra? De onde que vem essa alcunha aí no futebol? Então, uma das origens assim mais difundidas sobre esse termo da zebra no futebol, ela é atribuída ao Gentil Cardoso, quando, numa partida muito desse vínculo do futebol com o jogo do bicho, na época se dava a premiação dos jogadores de acordo com o bicho e com o bicho que estava acertando no dia, na semana. E aí, quanto valia? O Flamengo valia um bicho maior, o Fluminense, o Bangu. E aí, na época, o time dele, se eu não me engano, o Flamengo perdeu um jogo para um time que sem menor expressão. E aí ele falou, olha, hoje deu a zebra. E a coisa acabou que foi perpetuando ao longo do tempo, né? E esse termo da zebra foi se difundindo e ele ajuda muito a identificar, não tá nem no jogo do bicho, então deu zebra. É que esse é o grande mote da zebra, tipo, no jogo do bicho deu um jogo que nem existe, deu um bicho que nem existe, por isso o mote surpresa, né? O mote do apelido, né? E velho, aí virou, pra vida, né? Não só futebol. Acontece algo de errado e deu zebra. Deu zebra. Deu zebra na vida. E quem não gosta, né? Pois é, né? Dá esse sabor especial ao futebol, né? Quando não é com o time da gente. Quando não é o seu time, né? Exatamente. A gente, quem gosta de futebol, tem uma tendência sempre para torcer pro mais fraco, né? Sim, quando não é seu time jogando, é óbvio que você vai torcer para aquele time que a chance de vencer é sempre menor, que a vitória talvez vá trazer até mais empolgação do que se for de um time que está acostumado a vencer. Uhum. E até dentro pra gente tentar entender o que é essa zebra. Será que a zebra a gente pode dizer que é sempre quando um time menor ganha do maior? Ou, por exemplo, aquele time grande que tá ali também tá mal das pernas, ninguém acha que vai chegar? Como aconteceu, por exemplo, com o Flamengo em 2009, né? Que tava lá embaixo, chegou, mas é o Flamengo, ele foi campeão brasileiro. Dá pra dizer que isso é uma zebra ou é só aquele time pequeno mesmo que vai ser a zebra? Eu na minha opinião, né? A zebra clássica é aquela zebra do time pequeno, é o time que muitas vezes não tem tanta estrutura, que vai vencer o gigante. É como se fosse o Davi e Golias, né? Sim. Aquele time, aquela força menor que consegue destruir um poderoso. E são as zebras que ficam mais marcadas, né? Sim. Só retomando aqui, para atualizar, peguei uma cola aqui. O Gentil Cardoso foi atribuído esse termo quando ele era treinador do Bangu e foi jogar contra o Flamengo e ele falou, hoje vai dar zebra. Sim. Então não foi uma desculpa, ele foi antecipando uma possível vitória do Bangu para cima do Flamengo no Campeonato Carioca de 66. E até hoje tá quase vivo deu. aí. Quase deu a zebra. Ô Vitor, e nessa temporada agora de 2016 a gente teve aí uma grande zebra no futebol internacional, que foi a vitória do Leicester, né? Campeão inglês, com sobras, né? Não foi aquele título suado, sobras, né? Vamos dizer assim, porque ficou bem à frente, né, do segundo colocado, que foi o Arsenal, batendo os times milionários da Inglaterra, e aí levantaram essa questão. A gente pode dizer que foi a maior zebra da história do futebol? Da história recente, com certeza, né? Acho que não tem dúvida. Mas dá pra dizer que foi a maior zebra a esse título do Leicester? É possível, mas assim, eu não cravaria. Mas assim, existe essa possibilidade por causa da natureza dessa zebra. A gente tem alguns exemplos de times pequenos que, no caso da Europa, que está lá há mais tempo, né, ganharam campeonatos sem pontos corridos. A gente teve o Leicester, teve
O Blackburn, também na década de 90, que não ganhava o campeonato 95. faz 80 anos. Na Itália a gente teve o Verona, campeão na década de 80. O Perugia, campeão italiano em 99, 2001, em cima da Juventus. A gente teve o Napoli, né? Teve o Napoli, na época muita do gente Maradona, lembra do né? Napoli com a força que a camisa tem hoje, mas o Napoli, a gente costuma, eu pelo menos costumo falar muito que o Napoli tem duas fases, com Maradona e sem Maradona. Os dois títulos italianos do Napoli foi quando o Maradona jogava lá em 86, 87, Maradona, 89, careca alemão, 90, né? Exatamente, Maradona, careca alemão. E o título da Copa da UEFA, né? E o Isso. Napoli depois disso foi parar até na terceira divisão e agora que tá reerguendo. Nottingham Forest entra nessa. Sim. E ele foi o primeiro campeão da Premier League, se não me engano. Não, ele foi campeão o seguinte, ele saiu da segunda divisão, já saiu campeão Com o da Brian primeira Cogley, divisão. É, ele ganhou a segunda divisão, logo depois ganhou a primeira divisão e logo depois ganhou a Liga dos Campeões da Europa, que na época era Copa dos Campeões, né? Não era Liga dos Campeões. Deve ter sido a maior feito, né? Acabou sendo na Liga dos Campeões, ainda maior do que ganhar o título Duas inglês. Ganhou seguidas. duas Ganhou seguidas. duas seguidas. Coisa rara. Exatamente. O que é Só retomando lá, o Bangu foi campeão carioca em 66, tá? Em cima Foi. do O Flamengo. Bangu foi campeão. É, só me pedindo desculpa a torcida do Bangu, mas deu zebra literalmente. Realmente deu zero. E no caso específico da antiga Copa dos Campeões, né? Ela tinha um que favorecia as zebras, porque para ela você só ia o campeão de cada país. Só o campeão, nem vice-campeão ia, por isso que era Copa dos Campeões, né? E ela quando ela começou, ela era só no formato de mata-mata, depois foi ganhando fases de grupos e tudo mais. E durante o curso da Copa dos Campeões, houveram algumas zebras. A gente pode citar, talvez, uma das primeiras grandes zebras foi o Celtic, campeão europeu, em cima da Inter de Milão em Lisboa. Apesar de ter um timaço, né? Era um grande time, mas assim, é o único título do Celtic, então pra mim acho que poderia encaixar como zebra. Depois, no final dos anos 80, Até pro a próprio gente futebol tem... escocês não tem uma história muito expressiva, né? Não, é uma não. zebra clássica. É uma zebra clássica. Depois, no final dos anos 80, a gente tem alguns times do leste europeu ganhando. A gente tem o Estrela Bucareste ganhando do Barcelona na final. Estrela e depois Vermelha. o Estrela Vermelha de Belgrado, que ganhou em 91 a E Copa depois dos desmantelaram Campeões. o time, né? Era o time do Sabcevic, né? Sim. E então, assim, nessa época. O Olympique era de Marselha mais... pode ser considerado uma zebra? O Olympique de Marselha. Ele venceu o Milan, né? Depois Ele- eles perderam o título por conta daquele problema no campeonato francês. a questão, Borno. Eu acho que. um grande time francês, né? Mas Gigantes. Mas se você for olhar os campeões de times franceses Exatamente. Se você olha o Que é o histórico mesmo dos caso dos times escoceses, franceses, Sim, você não tem tanta história assim, não tem tantos títulos. o maior time da história recente da França, que era aquele Lyon, não conseguiu chegar sequer em final de campeonato europeu, né? Sempre parava no meio do caminho. Então, acho que o Olympique de Marselha ainda pode sim ser considerado uma zebra. Acabou perdendo o título por conta do escândalo do suborno, mas no campo eles foram campeões, né? Agora, fazendo uma analogia, talvez que o pessoal não fique bravo com a gente aqui, particularmente comigo, eu acho que essa questão do Leicester estaria compatível com o caso da Ponte Preta, talvez, ou com o Chapecoense, assim, mas eu acho muito da Ponte Preta, que não tem... Fala comparando com o futebol brasileiro. Sim. Se a Ponte fosse campeã brasileiro. Eu lembro quando a Ponte foi vice-campeã da Copa Sul-Americana, a comoção que foi em torno dela, junto com uma final com o Lanús, que também é outro time... Porque a Ponte nunca ganhou um título na história, né? Com mais de 100 anos. Nem um Campeonato Paulista, e foi vice, eu acho que 2 vezes no Campeonato Paulista. Então eu acho que tem esse estigma, e as pessoas têm uma simpatia pelo negócio da macaca, eu acho que tem, talvez... Só que tem aquele negócio que vocês estavam falando antes, um campeonato de pontos corridos, ele é diferente de um torneio de mata-mata, né? Que você tem um jogo específico, o cara joga a vida ali e consegue levar, né? Levar isso à ponta. O próprio São Caetano é um exemplo disso, né? Naquela época da Copa João Avelange, que o São Caetano saiu da segunda, né? Foi da segunda ou foi da terceira? Né? Foi da segunda, era a segunda divisão. Ele estava no módulo amarelo, que era a segunda divisão. Inclusive, ele perdeu a final pro Paraná. Mas, assim, a final era só simbólica, né? Ele foi para o mata-mata do Campeonato Brasileiro e acabou chegando na final. Foi uma grande surpresa. Copa João Avelange foi um dos mais bizarros, né? Nossa, O Leicester é uma zebra que a gente pode chamar de zebra consistente, né? Sim. Porque Bem ascensão, nas né? próximas rodadas ele já não vai estar em primeiro, vai ser ultrapassado pelo Arsenal, o Tottenham está chegando, aí vai deixando todo mundo para trás até Aí chegar perdi um jogo, todo mundo achava agora vai, agora esse time vai cair. vai. É o que se fosse no Brasil seria o cavalo paraguaio, né? Sim, E acabou não sendo. Inclusive o treinador, o time tinha um estigma de perdedor. Começou pelo treinador, Claudio Ranieri, que Não, nunca conseguiu algo de grande porte.
Você tem o Vardy, né, que era um jogador amador até poucos anos passou atrás. preso, foi operário. E Talvez assim, o Mahrez fosse o último que... Porque ele é um jogador jovem ainda, né, promissor. O filho do Schumacher, pra mim, foi o mais encantador nessa história também, nesse pacote, assim, eu achei. Porque você vê o pai ser campeão pelo Manchester United, um gigante, e o filho ser campeão por um anão, assim. No mesmo dia, né? Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia o título do Manchester de 92, eu acho, e do Leicester, acho que foi 2 de maio, se não estou enganado, foi no mesmo dia. Olha só. E o mais interessante que é o seguinte, o Peter Schmeichel, pai, multicampeão pelo Manchester United, ganhou várias Premier League, ganhou vários títulos, enfim. Aí depois que o filho dele foi campeão, ele colocou na biografia dele, pai de um campeão inglês. Olha que legal. E tem uma foto dos dois se abraçando no dia da festa que é bem interessante. Bom, a gente trazendo um pouco aqui pro futebol brasileiro, a gente pode dizer que a grande fábrica aí de zebras é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil talvez tenha mais pródiga, levantado, né, Rivelli? Eu acho que Os benditos mata-mata. não só o mata-mata em geral, né, Rivelli? Ele tem tem a chance, né, maior da zebra acontecer, na verdade. E não só a Copa do Brasil, não só dos campeões, né? Mas também nas outras fases, várias zebras acabaram rondando por aí, né? Até porque são 2 jogos, né? Uma fase mata-mata, um time pequeno pode jogar a vida e conseguir um grande resultado no primeiro jogo e joga para segurar no segundo, e muitas vezes isso dá certo. A gente tem várias, tem o 15 de Campo Bom, sem falar de time que foram campeões, né? O 15 de Campo Bom, teve o Brasiliense, teve o Baraunas, que já desclassificou o Vasco, se eu não estou enganado, com o Romário, em São Januário, do Papai Joel. Então, o mata-mata, ele realmente é uma grande fábrica de zebras. E eu acho que é difícil a gente não... O torcedor não ter passado raiva com uma zebra, né? Sem polemizar assim, mas já polemizando, o Campeonato Brasileiro, quando tinha fase de mata-mata, ele também não era pródigo em fazer isso. A Portuguesa em 96 é um negócio que me deixou... A própria final de 85, ela é fruto de semifinais, assim, né? Desses mata-matas. Sim. A final de 85 foi entre Bangu e Curitiba, que terminou nos pênaltis do Maracanã. E o Bangu nesse campeonato, foi o Brasil de Pelotas que foi para semifinal nesse campeonato de 85, tirando o Flamengo do Zico. Exatamente. Em uma das fases até chegar na semifinal e ser desclassificado. O Curitiba eliminou o Atlético do Reinaldo aqui dentro do Mineirão. Então eu acho que esse né, você pode até falar, por exemplo, de times que tinham campanhas inferiores, eles jogavam para classificar entre os 8 primeiros e depois no mata-mata dava vida. Sim. O caso clássico lá do Atlético com o Cruzeiro em 99, o Atlético pegou o Cruzeiro no sétimo, o outro segundo, o Cruzeiro com uma fase bem melhor. E voltando a falar de Copa do Brasil, acho que uma das maiores zebras da história desse torneio, a gente não pode esquecer, é do Asa, né? Que conseguiu desclassificar o Palmeiras do professor Luxemburgo. Na primeira fase. Dentro do antigo Parque Antártico. Pois é, e a gente tem, se você também está no caso do 15 de Campo Bom, tem outras que até são menos lembradas. Por exemplo, a gente já teve o Ceará finalista da Copa do Brasil. Perdendo pro Grêmio. E nesse mesmo ano, quem chegou na semifinal da Copa do Brasil foi o Linhares, do Espírito Santo. Pouca gente lembra disso, mas tem várias pequenas zebras ali dentro. Por exemplo, esse ano na Copa do Brasil a gente já teve algumas zebras. A gente já teve uma chave que nas condições normais de temperatura e pressão seria Goiás Sport. Só que o Goiás foi eliminado pelo Ipiranga de Erechim e o Sport foi eliminado pelo Aparecidense de Goiás. Quer dizer, nesse ano as zebras já andaram dando as caras na Copa do Brasil. Então, o que dizer de Paulista, Juventude e Santo André? 3 campeões da Copa do Brasil. Fora o Criciúma. Criciúma também. Verdade. Que revelou, nessa época, o querido Luiz Felipe Scolari, né? Nessa época o Criciúma estava na 2ª divisão. E o promissor Luiz Felipe Scolari. E o grande pontinha Jairo Lenzi. O Jairo Lenzi que na época foi cobiçado, inclusive, pelo Napoli. Não sei se ele chegou aí pro Napoli, mas ele foi cobiçado pelo futebol europeu. E tinha um meia também muito bom, Adil, né? Que depois foi pro Corinthians. Adil fez carreira no Paraná Clube. Eu lembro muito dele no Paraná Clube. O Roberto Cavalo. Roberto Cavalo. Isso. O Paulista e o Santo André é interessante por anos consecutivos, né? Exato. Sim. 2005, em cima 2006, de cariocas. Né? Em cima de cariocas, né? E o Santo André calando no Maracanã. Sim. E o Juventude também, né? Que faz história do pessoal do Jacone lá. Essa final de 99 no Maracanã para 100 mil pessoas.
Eu lembro do jogo take, assim. Eu acho, não sei a opinião de vocês, a Copa do Brasil é um dos torneios mais charmosos assim, no futebol. Eu acho. Ele é democrático, é bacana. Tem esse lance do imprevisível. Essa fórmula, pelo menos das primeiras fases, né? Que é daquela questão que o time pequeno sempre joga primeiro em casa, os 2 gols eliminam, né? Se o time de fora ganhar. Sempre acontece aquela quase zebra também. Né? Tem sempre aquele time que passa dificuldades às vezes lá, depois consegue um resultado mais tranquilo. O próprio Cruzeiro, agora recentemente, né? Passou uma dificuldade danada com o Campinense. Eu lembro do Atlético uma vez, foi jogar com o Nacional do Amazonas. Nossa. Se não me engano, o Atlético acho que perdeu de 3-1 ou 3-2, né? Que tinha um atacante lá que chamava Garanha, o cara fez 2 gols em cima do Atlético. Eu lembro o Atlético Catuense, o Galo tomou uma canseira da Catuense. Foi no ano que o Atlético foi desclassificado pelo Santo André. Pelo Santo André no Mineirão. O Atlético, em particular, tem uma história de assim... Ele sempre joga muito mal o primeiro jogo contra o time pequeno. Às vezes perde esse jogo. Já perdeu, como vocês falaram, da Catuense. Já perdeu do Juventude de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Colo-Colo de Leste, não, esse a gente ganhou. Já perdeu pro Estrela do Norte do Espírito Santo, empatou. Não foi empate, que o goleiro quebrou a perna. Não, foi esse jogo o Atlético ficou a 1 gol de eliminar o segundo jogo. Só que o jogador perdeu o pênalti no final do jogo. Você acha que a Copa do Brasil, vocês 3, a Copa do Brasil ficaria charmosa, mais louca ainda, se a gente pudesse fazer o seguinte, uma coisa meio que da Copa da Inglaterra, assim, um jogo na casa do time menos ranqueado. Então, assim, o Atlético Ibaraúna jogaria na casa do Ibaraúnas, é um jogo só. Seria ainda não mais, tem jogo de volta. Ainda mais suicida ainda. E aí com uma final sendo disputada em Brasília. Tipo, a final, jogo único em Brasília. Seria maluco e daria até para incluir mais times, né? Se teria mais datas, né? Daria até para incluir mais times e aumentar os a Inglaterra dá quase 500, né? Sim, quase 500 na Inglaterra, todo time, né? Até os times amadores, se quiserem pagarem a taxa, eles podem participar. Isso é muito legal, né? E assim, você montar o seu time e quiser participar, você vai. O Middlesbrough eliminou esse ano o Manchester United no Old Trafford. Foi assim, eu tava vendo o pessoal insano dentro do estádio. Porque o Middlesbrough é um time pequeno na Inglaterra, mas já ganhou a Copa da Inglaterra, tem uma certa história. O Juninho Paulista, né, fez muito sucesso lá. Aí, no caso específico da Copa da Inglaterra, quando tem uma vitória de um time de várias divisões abaixo, ganhando de um time de primeira divisão, eles chamam de Giant Killing, né, a matança de um gigante. E a mais célebre de todas elas, de longe, foi o que aconteceu, se não me engano, em 1972, quando o Newcastle, que era da primeira divisão, foi eliminado pelo glorioso Hereford United. Por onde anda o Hereford United? Hoje deve estar na quinta e sexta divisão, mas aí a história desse jogo foi o seguinte: o primeiro jogo ele foi na casa do Newcastle e terminou 0-0. E aí, quando termina empatado, tem o segundo jogo. Tem o replay, né? Tem o replay. E aí no replay foi em Hereford e adiaram o jogo duas vezes por causa do mau tempo. Só que no terceiro dia já não teve jeito. Tiveram que jogar com um lamaçal do caramba. E primeiro tempo 0-0, segundo tempo, início do segundo tempo, Newcastle faz 1-0. Aí o pessoal, nossa, não vai dar, o Newcastle vai ganhar e tudo mais. E nisso a cidade inteira estava dentro do estádio, gente trepada em árvore. Uma cena que a gente está acostumado a ver no Brasil, estava acontecendo lá na Inglaterra. E aí no final, nos 30 e tantos do segundo tempo, uma jogada cheia de bolas divididas no meio de campo, um cara do Hereford inventa um chute de longe de 35 metros de distância e bota a bola no ângulo. A torcida comemorou tanto que eles invadiram o campo na hora do gol. Acabou, só tinha uma corda separando o pessoal do campo. Eles levaram a corda para longe, entraram em campo e foi isso mesmo. Aí empataram o jogo, depois foi para prorrogação, né, com um empate. E na prorrogação, aí no segundo tempo da prorrogação, o Hereford virou o jogo. Uma bola espirrada na área, sobrou para um atacante que tinha entrado no segundo tempo. Nota, era uma substituição só na Copa da Inglaterra, com um jogador só no banco. Então a substituição tinha que ser pontual. Aí esse jogador que entrou no segundo tempo, recebeu uma bola na entrada da área, chutou e virou o jogo. Outra invasão de campo colossal, porque o time estava ganhando. Esse vídeo está disponível no YouTube. Esse vídeo está disponível no YouTube. Então vamos compartilhar, né, lá no Com certeza. na página. Acertando a informação aí, o Hereford United.
ele atualmente não disputa nenhum campeonato após o rebaixamento na Non-Division 2. Esse aí deve ser equivalente à Décima divisão. décima divisão. É um time fora de série, então, né? Literalmente fora de série. A gente até agora falou de muita zebra de clubes, né? Mas também tem zebra de seleções. Né? Copas do Mundo. Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América. Brasil e Honduras? Pois é, Sim. Brasil e Honduras. Honduras é Brasil do Luiz Felipe Scolari. Sim. Que foi mantido, né? O projeto. O projeto balançou, mas Brasil não caiu. perder para a seleção brasileira. Conseguiu derrotas, assim, por exemplo, a Bolívia na eliminatória da Copa de 94, com o Echeverri. Em La Paz, né? Que foi a primeira derrota do Brasil na história das O eliminatórias. Tafarel pegou um pênalti 2 minutos depois, ele tomou um gol debaixo das pernas. É sensacional. O Brasil perder para a Austrália, perder para Estados Unidos, eu acho assim que os anos A Noruega, 90, né, que sempre foi uma pedra no sapato do Brasil. A Copa de 94 ela teve algumas zebras, né? Os Estados Unidos mesmo, tirar a Colômbia e passar de fase. Escobar que foi eu uma digo. o Escobar pagou o pato. Teve a Romênia, né, que eliminou a A Argentina. Romênia que eliminou a Mas a Argentina, a Romênia tinha um bom Bulgária. jogador, era um não bom tinha time. tradição, É, né? Mas com certeza era um bom time. O Hadi, Hadi. o Florencio, não, esqueci o sobrenome A dele. Bulgária chegar na semifinal dessa Copa. A Copa de 90 já tinha sido interessante, porque foi uma das primeiras Copas que eu acompanhei, e eu lembro, na abertura da Copa, Camarões ganhou da Argentina com o frango do Pumpido. E assim, foi uma comoção, porque ninguém esperava a Argentina, campeã do mundo, perder do jeito que perdeu. E foi a Copa do Mundo com Camarões, a própria Colômbia com o Iguita fazendo aquela lambança. Pra mim, o melhor jogo da Copa de 90 foi Camarões e Inglaterra, naquela quarta nas final. oitavas de final, né? E trazendo um pouquinho mais recente, em 2002 também foi uma seleção africana contra uma campeã do mundo, Senegal ganhando da Foi França. Senegal. Né? Sim. E nesse caso mais especial foi o colonizado ganhando do colonizador, né? É. E o mais intrigante, nesse ano de 2002, nem a Argentina nem a França passaram na primeira fase da Copa. Acho que o Uruguai também não. Acho que Não, o Uruguai estava no grupo da França, né? Caiu também na passaram primeira fase. Senegal e Dinamarca. Passaram Senegal e Dinamarca. Mais alternativo do que isso, impossível. Pois é. né? A Turquia chegou na semifinal dessa Copa. E talvez tenha sido o jogo mais difícil do Brasil, né? Naquela Copa. Com o grande goleiro Rustu, com a cara pintada lá. Com aquela jogador de tintura futebol americano. Ele parecia aquele cara do filme da Múmia, que ajuda lá o pessoal, o nativo lá, que eu esqueci o nome, né? Que tem aquela cara pintada debaixo dos olhos, né? Aquilo é sensacional. Tem aquele lance emblemático do Denilson também, né? que Os turcos levou- lá correndo O chama do atrás Império dele. Turco Otomano. Essa última Copa de 2014, teve zebra? Olha, 7-1? Não, isso não foi zebra. Isso foi vexame. Eu não considero nem tragédia, eu considero vexame. foi surpreendente, Eu acho né? que zebra foi o Brasil ter chegado tão longe na Copa do Mundo, porque É possível. eu vou te falar que aquele jogo contra o Chile já era pra ter ficado pelo caminho. A gente sim, teve. aquele jogo lá. O Rafael tinha citado o caso da quase zebra, a gente teve a Argélia jogando de igual para igual com a Alemanha. Que foi campeão do mundo, exatamente. Realmente, É. foi um jogo bem difícil. E é daquele jogos que todo mundo tá torcendo pra Argélia. Todo mundo Eu tá acho torcendo que pra quem não, Argélia. quem não Como for torcer pra alemão tava torcendo pra Argélia aquele dia. Realmente aquela lá foi uma quase zebra, né? Houve resultados surpreendentes, né? A goleada da Holanda em cima da Espanha. Sim. Mas Logo não na primeira pode ser fase, considerado né? uma zebra por ser duas potências, mas foi um resultado Logo de cara uma goleada. estranho né? logo na estreia. Zebra Foi. clássica de Copa do Mundo, Estados Unidos e Inglaterra, né? Copa de 50. Copa de Aqui 50, no nosso quintal em de Belo casa, Horizonte. né? No Estado de Independência. Independência. Você quer uma zebra, venha para Belo Horizonte. Né? É, um jogo diferente, pelo Belo menos. Horizonte gosta de jogos, né? Atípicos, né? Principalmente a Copa do Na Mundo. própria primeira fase quase teve uma zebra. Porque se não é o Messi aos 40 e Argentina tantos e Irã. fazer um gol no Irã, no Mineirão, o Irã tinha conseguido empatar com a Argentina. Eu tava nesse jogo no Mineirão. dentro do Mineirão. Eu vou te Irã. falar, cara, a Copa do Mundo é muito interessante como que você tem altos e baixos. Esse lance da Alemanha, a Alemanha passou por um fio. Eu conversando uma vez com o professor Elcio, ele estava indignado na véspera, ele falou assim, como que a Alemanha almejava ser campeã do mundo, e isso a gente estava conversando logo após a Alemanha ter passado nessa oitava de final. Então como que o negócio é muito momentâneo. Porque a Alemanha apresentou um bom futebol na primeira fase. Não, no primeiro, estreia 4x0 em cima de Portugal, pensado Portugal. 4x0 em cima de Portugal. E tem os outros dois jogos bem difíceis, né? Contra Gana e Portugal Estados do Unidos. Paulo Bento. Sim, Paulo Bento. Portugal que pode a gente pode dizer uma zebra que Portugal caiu logo na primeira fase, né? Em 2014. Saindo um pouco de Copa do Mundo, uma outra grande zebra
não tão antiga assim, né? Recente, foi a Grécia, né? De 2004. Em cima de Campeã Portugal. da Eurocopa em cima de Portugal mas também. não- Em Portugal. De Filipão. De Filipão Eu e acho Cristiano Ronaldo. Acho que o Filipão foi o personagem que mais apareceu até agora aqui. Filipão e Zebra, né? É, Mas e Filipão sempre e Zebra. lados, né? Porque ele tava no lado do Criciúma. É, o Criciúma ele ele tava pro lado ganhou. do- Realmente. Ele tava no lado da seleção brasileira contra Honduras. Sempre dos dois lados da moeda. Podemos considerar a Costa Rica 3, Uruguai 1 como uma zebra na Copa do Mundo de 2014? A Costa Rica foi uma grande surpresa da eu Costa acho que Rica, foi que a quase Costa Rica eliminou a foi. Holanda. Também, Nos quase. pênaltis, né? Que Nos foi o goleiro pênaltis, Cru que entrou só nos Pois é, pênaltis. né? Só pros A pênaltis. Costa Rica quase eliminou a Holanda nessa Copa. Talvez tenha também. sido o país mais surpreendente, né? Grande surpresa E da apresentou um Copa futebol 2014. legal. Sim. E Aquele revelou- camisa 10 deles lá que... Bolanhos? Não o outro que foi jogar na Inglaterra. Tinha o Campbell, que era um atacante, que é do Arsenal. Tem um outro que eu E esqueci o revelou nome. também o goleiro do Real Madrid. Sim, o Keylor Navas. ótimo. Navas. Grande gol, um ótimo goleiro. A Copa, então, a Copa de 2014 foi a Copa das quase zebras, né? Sim, das quais É. poderíamos ter maiores zebras ainda. Bom, eu acho que pra gente terminar esse assunto, terminar o programa de hoje, bom, a gente falou do Leicester, né, que foi campeão ali em meio aos times milionários da Inglaterra, e cada vez mais, né, vai aparecendo esses times milionários, cada vez a diferença entre esses times menores e os maiores vão ficando cada vez mais grandes. Será que dá pra gente dizer que um dia vão acabar, ou praticamente acabarem as zebras? Vai ficar cada vez mais difícil? Você acha, velho, que vai ficar cada vez mais difícil ter uma zebra por conta dessa diferença? Eu acho. Eu acho que, embora eu acho que elas não acabem. Vão acontecer algumas zebras bem pontuais, mas a tendência do futebol com esse poder aquisitivo que alguns clubes estão tendo, até mesmo em competições em nível nacional, Campeonato Brasileiro, vão ficar bem mais difíceis e vai ser cada vez mais lembradas. Elas serão muito mais lembradas por ser uma Ficar mais zebra fortes ainda, estilo né? Leicester. Infelizmente, eu acho que a tendência do futebol, se alguns clubes começarem a ter uma gestão competente, responsável, é que os campeonatos acabem se tornando um campeonato mineiro, que 2 clubes disputando, um aparecendo de vez em quando, e as zebras elas vão ficando cada vez mais pelo caminho. O que já acontece na Espanha, por exemplo, né? O Atlético de Madrid ganhar, que é um grande clube espanhol, acaba se tornando surpresa, né? Pela diferença Uma terceira do força Real nessa. e do Barcelona. E é um grande clube, né? Assim, o caso da Inglaterra, ele é simbólico para a gente pensar que ainda pode haver uma boa montagem de elenco. Vide a Caldense ano passado no Campeonato Mineiro, fez um time legal, chegou. O Ipatinga anos atrás. Aí tem essa discrepância. Eu acho que se não houver uma espécie de um fair play financeiro estendido para os outros clubes e uma redistribuição dessas fatias, né, igual se teve na Inglaterra lá, onde tem uma cota de 50% para todo mundo, 25% pela popularidade, os outros 25% pela colocação, eu acho que isso acaba equilibrando, porque você pode ver, times intermediários da Inglaterra tiram bons jogadores hoje de outros campeonatos. Então tem esse fator. A gente tem na Inglaterra o fair play na distribuição dos direitos de TV. Sim. Mas por outro lado ele é descompensado porque Por conta dos grandes empresários, né? por conta dos grandes empresários, não existe teto de salário. Como Isso é existe, difícil. como existe, por É o exemplo, fair play financeiro, né? como existe, por exemplo, na Major League Soccer, porque assim, a MLS ela segue o slogan daquele grande, porém não político, né? Um crescimento lento, seguro e gradual. Porra, bem socialista, né? Quase Pois na é. NEP, né? Exatamente, os Estados Unidos estão capitalistas, eles têm um sistema bastante Mas isso igualitário ali nesse nasce, eu acho que sentido. saudável. Se você for parar pra pensar, tem um ranqueamento na liga de vôlei no Brasil que acaba nivelando, apesar de você ver que tem 2 ou 3 times que vão monopolizando, né? Mas eu acho que vale a pena sim. Eu acho que vale a pena você criar um sistema para desde do Atlético, o Corinthians, por exemplo, aqui no Brasil, se você for parar pra pensar, o Corinthians e o Flamengo. E o Campeonato Brasileiro abre, geralmente, dos 20, pelo menos com 12 times, que você vai falar assim, esses 12 aqui são times que você não pode descartar, 12, 13 times, que você não descarta a possibilidade. Mesmo assim, a grana de Corinthians e Flamengo É discrepante. bem maior do que os É outros muito times. discrepante. É muito. E a gente já teve que, no futebol, a gente teve o caso do futebol feminino desde o... Não sei se esse ano teve, mas no ano passado teve, que foi a questão do draft. Como o Brasil tem uma seleção permanente de futebol feminino para treinar em alto nível, né? Eles pegaram a partir da segunda fase do campeonato, né? Você tinha 10 times, você tinha 8 times, perdão, e fizeram um draft com as jogadoras do Campeonato Brasileiro.
cada time recebeu 2 jogadoras da seleção brasileira permanente e 2 times foram sorteados para ganhar mais uma jogadora, né? Porque ia sobrar 2. Então a gente já teve esse mecanismo para poder tentar fazer uma coisa mais, justo, mais equilibrada, porque no futebol feminino especificamente você ainda tem muita discrepância entre os times, por exemplo, do Sudeste de São Paulo e os times do Nordeste que não tem preparação. São basicamente times profissionais contra times amadores. É isso. No é futebol isso. feminino. Bom, pessoal, nosso tempo está estourando, né? Mais uma vez um papo bem legal sobre zebras no futebol. Você aí, né, pode ouvir aí o nosso programa na nossa página do Facebook, curta a nossa página, compartilhe. Também agora estamos no iTunes, você pode nos conferir lá também. Acompanhe a nossa página, ouça os programas que já foram ao ar. Valeu, Rivelli. Valeu, Thiago. Valeu, Vitor. Voltamos na próxima semana. Eu sou o Rafael Miguel. A gente se encontra lá. Valeu! Ô, aê! De fora é minha, hein?